pouco a gente falava sobre as subvariantes da variante Ômicron, do novo coronavírus, da Covid-19, e como já está causando um certo alvoroço no país. Mas esse alvoroço precisa ser revestido de responsabilidade e de ações concretas. E essas ações, elas não são apenas as ações dos gestores públicos, das instituições públicas. As instituições privadas precisam entrar nessa discussão e cada um de nós, cada um. Essa pandemia não começou por um decreto e não termina por um decreto. É preciso que as pessoas se revistam da necessária responsabilidade que cada um tem que ter para que a gente não transforme isso numa terceira onda, numa quarta onda, porque as pessoas ficam, na verdade, aí eu vou usar o termo onda de uma forma jocosa, tirando onda com essa situação. Olha, quem está na linha e passa a conversar conosco é o médico infectologista, o doutor Fernando Maia. Doutor Fernando, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bem, doutor Fernando, nós temos aí a Ômicron, agora com mais duas subvariantes. Uma variante que já está em vários estados, uma outra que já foi detectada no estado do Amazonas, que sofreu e muito em relação à Covid-19, assim como os demais estados, mas lá teve aquela questão dos oxigênios, etc. Enfim, a gente enterrando as pessoas aqui em valas comuns praticamente, e parece que a gente não aprendeu nada sobre essa situação, doutor? É complicado. É impressionante você ver exatamente o que você está falando. A gente passar pelo que a gente passou tão recentemente, né? Só tem 2 anos, né? Parece que foi muito tempo, não só tem 2 anos, foi 2020 para cá. Aquela crise toda, as pessoas morrendo, a gente parece que esqueceu 2020, quantas pessoas queridas, conhecidas, morreram de Covid, e parece que isso ficou num passado distante, ninguém mais não está nem ligando para isso. Porque a gente ainda está com a taxa de cobertura vacinal baixa, principalmente entre as crianças, que deveriam estar vacinadas já, uma boa parte delas, e não está. A procura pela vacinação está muito baixa, e isso é extremamente preocupante. Quando a gente está diante da circulação de uma variante, uma subvariante, na verdade, como é a BQ1, e essa outra que foi detectada lá em Manaus, que tem uma capacidade muito grande de dispersão, então ela é muito contagiosa, mas faz forma leve, praticamente assintomática, em indivíduos vacinados. Mas em indivíduos que não estão vacinados, ela pode fazer forma grave e pode haver morte, inclusive, né? Já houve caso de morte de uma pessoa lá em São Paulo, se não estou enganado, por essa variante BQ1, porque ela não estava vacinada corretamente e acabou fazendo forma grave e morreu, né? Então é algo realmente que preocupa bastante, porque é uma arma que já está ao nosso alcance, a gente já pode utilizar, deve utilizar, e ainda tem pessoas que ainda resistem a tomar vacinação. Isso é extremamente preocupante. Bem, doutor Fernando Maia, muito me preocupa, porque nós temos um Programa Nacional de Imunização, o PNI, que tem um reconhecimento internacional da eficácia, porque o Brasil ele é muito diferente nos seus biomas, nas suas regiões, nas suas culturas, etc. E a vacina chega como se a gente fosse um só, como se a gente fosse igualzinho em todos os lugares. A vacina sempre chegou e, por isso, nós tivemos aí milhões de vidas salvas. Mas eu ainda não ouvi, não li em nenhum lugar qual é a programação para a vacinação da Covid-19 em 2023, já a partir dos 3 ou 6 meses de idade, professor? É preocupante, realmente é preocupante. O PNI, o Programa Nacional de Imunizações Brasileiro, é exemplo mundial, como você lembrou bem. A vacina chega mesmo lá nos rincões da Amazônia, lá dentro da floresta, em comunidades isoladas, chega em todas as cidades, chega nos interiores mais longínquos, a vacina chega de avião, chega de carro, chega de barco, chega, às vezes já teve lugares que ela chega no lombo de burro, mas ela chega. Não falta vacinação, mas as pessoas precisam correr atrás de se vacinar, e o governo também tem que fazer a sua parte, de comprar a vacina e distribuir essa vacina. Mas o que tem sido observado é que, apesar de alguma dificuldade inicial com a vacinação por conta do governo, mas depois a vacina chegou.
E o que a gente tem observado muito é uma resistência de algumas pessoas em se vacinar. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. As mortes e sequelas que não aconteceram por causa da vacinação são incontáveis, incontáveis. A vacina é a grande arma que a medicina pode oferecer para evitar sequelas graves, incapacitantes e mortes por doenças várias que são muito contagiosas, é o exemplo da Covid. Doença respiratória viral, como é o caso de Covid, influenza e outras, só se controla com vacina. E a gente tem a vacina está disponível, a vacina é segura, a vacina é efetiva, então não há justificativa plausível para não se vacinar. É muito importante quem está ouvindo a gente agora que faça o esforço para vacinar, primeiro se vacinar as crianças que estão sob sua responsabilidade, seus filhos, seus sobrinhos, seus afilhados, outras crianças que você tem acesso, que é muito importante que todos se vacinem, para que a gente possa sair dessa situação de pandemia, dessa situação de restrição de circulação, de uso de máscara, tá todo mundo aí, nós provavelmente vamos ter que voltar a usar máscara em ambiente fechado por causa do aparecimento dessa variante. Enquanto nós tivermos pessoas sem vacinação, nós vamos continuar a ter circulação do vírus e vamos ter aparecimento de novas variantes. Então isso é um círculo vicioso que vai continuar a acontecer se as pessoas não tiverem esse cuidado de se vacinar. Bem, é aí que entra, eu diria, o protagonismo de cada um. Vamos falar aqui primeiro das instituições. Acredito, é uma opinião puramente minha, que já passou da hora dos governos federal, estaduais e municipais disporem do seu poder para obrigar as pessoas a se vacinar. E como é que se obriga as pessoas a se vacinar? Olha, tu vai receber quando você mostrar seu cartão de vacinação. Olha, teu filho vai entrar na escola, mas primeiro tem que apresentar cartão de vacinação. Olha, tu só vai poder viajar se tu tiver com cartão de vacinação. O cartão de vacinação precisa existir para alguma coisa. E os empresários, embora não tenham obrigação de fazê-lo do ponto de vista legal, da imposição, mas os empresários poderiam... O empresário quer que a sua empresa feche? Quer que o comércio feche de novo, como já fechou no passado? Não quer, não. Então, poxa, orienta, vá mais além, de uma certa forma, seja incisivo de que os seus funcionários precisam estar vacinados e aproveita e orienta para que vacine os seus filhos também. Alguma coisa precisa ser feita, doutor. Com certeza, eu concordo plenamente com você. Tem que haver essa exigência de vacinação, porque se você deixar a critério das pessoas individualmente, uma boa parte vai se vacinar, mas tem uma parte que não vai se vacinar. E aí vai acontecer exatamente isso, o que já está acontecendo. O vírus continua circulando, continua aparecendo novas mutações, e lá vai a gente correr atrás de novas vacinas depois para quem quer se vacinar e quem não se vacina vai continuar sem se vacinar, infelizmente, porque não há uma medida coercitiva que obrigue as pessoas a fazer isso. Não é preciso haver poder de polícia, não, vai preso, não se vacinar, não. Mas tem que haver restrição de direitos. Então, olha, seu filho não vai estar na escola se não estiver vacinado. Ou você não vai poder entrar você não vai poder viajar no avião se você não comprovar que está vacinado. Esse tipo de coisa. Que eu acho que é importante para fazer com que as pessoas entendam que a vacinação é necessária, é fundamental, é indispensável para a gente poder sair dessa situação que a gente está. O direito individual termina onde começa o direito do próximo, onde começa o direito coletivo. Se eu deixo de me vacinar, eu não estou pondo em risco apenas a minha vida, a minha saúde. Eu estou pondo em risco a saúde das pessoas que me cercam. Colegas de trabalho, familiares, colegas da escola, colegas da igreja, colegas do clube. Então, o meu direito de não se vacinar termina quando eu estou interferindo no direito das outras pessoas de não ter vacina, de não ter doença. Então, é baseado nessa premissa que as pessoas podem e devem ser vacinadas, inclusive com penalidades plausíveis, possíveis para os que não se vacinam. Eu quero lembrar aqui aos pais, aos responsáveis, e aproveitar e lembrar os órgãos fiscalizadores, conselhos tutelares, o próprio Ministério Público Estadual, que para os menores
não é uma opção dos pais. Os pais estão legalmente obrigados a vaciná-los uma vez que o órgão sanitário brasileiro diz que é para vacinar, nesse caso, a Anvisa. Doutor. Exatamente isso. Os pais não têm a opção de escolher se querem vacinar os filhos ou não. Eles têm que vacinar, são obrigados a vacinar. A vacinação é uma medida medida de Estado, não é de governo de Estado, não é uma medida individual, decisão individual. É decisão de programa de governo mesmo. Então as pessoas têm que vacinar. Não, é triste a gente ter que falar sobre isso quando a adesão à vacinação deveria ser universal. Mas, infelizmente, nós vivemos numa época de muito questionamento, das pessoas questionam tudo, questionam a autoridade e estão questionando, inclusive, a vacina. Isso é muito triste, muito triste. O Brasil sempre teve uma tradição importante de se vacinar e vacinar suas crianças, tanto é que nós conseguimos controlar várias doenças graves, é o caso do poliomielite, do sarampo e tantas outras. Nós já tivemos a reintrodução do sarampo e estamos na iminência da reintrodução da poliomielite por causa da baixa vacinação. E estamos também ainda convivendo com essas restrições impostas pela pandemia de Covid, porque muita gente ainda não se vacinou. Então, realmente, não há justificativa plausível para não se vacinar, certo? Vacina é coisa boa, vacina é segura, vacina evita morte e evita sequela grave. E protege a si e protege os outros também, porque na hora que eu não adoeço, eu não transmito a doença. Então, é muito importante que todos se vacinem as pessoas que estão sob sua responsabilidade, no caso as crianças, os filhos, os sobrinhos, os afilhados ou outras crianças. Isso é muito importante para que a gente possa sair dessa situação que a gente está vivendo ainda, infelizmente. Bem, a Covid tomou muito, né, da ideia das pessoas de doença que as outras doenças praticamente deixaram de existir no imaginário da população. Mas só para relembrar, doutor, quando o senhor fala em poliomielite, em meningite, em sarampo, o senhor está falando sobre doenças graves? Gravíssimas. Doenças que podem causar sequela permanente e pode causar morte. Né? Nós estamos falando de doenças muito graves, muito graves. E em relação à poliomielite especificamente, o Brasil conseguiu a erradicação da polio aqui no território nacional ainda nos anos 80 do século passado. E nós estamos na iminência de reintrodução porque nós estamos recebendo refugiados do Afeganistão, que estão fugindo da guerra lá. E já tem um grupo grande de afegãos em São Paulo. E no Afeganistão, como eles não conseguem vacinar a população, lá eles continuam tendo casos de poliomielite. Então, qual é o perigo? É vir uma pessoa de lá, principalmente uma criança, vir contaminada, contaminar as outras crianças aqui, a gente voltar a ter casos de poliomielite, porque as nossas crianças não estão corretamente vacinadas. Isso aconteceu recentemente com o sarampo, a gente viu acontecer isso. O pessoal da Venezuela que veio para cá fugindo da ditadura lá. E pode acontecer a mesma coisa em relação à poliomielite se a vacinação não ocorrer. Foi muito triste a gente observar agora que as secretarias de saúde, amparadas pelo Ministério, fizeram uma grande campanha de vacinação para a poliomielite e a resposta da população foi muito aquém, muito baixa, muito aquém do que a gente esperava, do que era necessário. Então, realmente é algo muito preocupante, porque a gente pode ter reintrodução de doenças muito graves. Podem causar sequela permanente e podem causar mortes. O mais importante é isso. Tudo isso pode ser evitado pela vacinação. Daí o porquê, doutor Fernando, a estratégia, principalmente porque na prática isso acontece nos municípios, a estratégia municipal tem que ser diferente. A gente tem que voltar no passado e aprender com aquela época que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso, e a gente conseguia vacinar 95%, 98%, até 100% da população, indo nas escolas, indo nas creches, indo em busca ativa daquelas que são pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A estratégia precisa ser mais ativa, proativa nos municípios, doutor. Com certeza. Com certeza, a gente tem que ir atrás das crianças onde elas estão, para que se possa atingir o maior número possível de crianças vacinadas. É importante que os postos de saúde ofereçam horário estendido para aquele pai que trabalha, que não tem como levar naquele horário, às vezes intermediário, que o posto está funcionando. É importante que o posto ofereça horários mais alargados,
para que os pais que trabalham possam levar as crianças, e também que se facilite nesse sentido, da vacinação chegar aonde as crianças estão, então, e poder então alcançar um número maior de crianças para que se possa fazer essa maior cobertura vacinal e a gente evitar muito sofrimento e morte por causa dessas doenças. Bem, doutor Fernando Maia, apenas, e aí é um lamento mesmo, mas a Assembleia Legislativa de Alagoas acaba de vetar um projeto de lei que criaria um cartão digital de saúde, um cartão para as informações de vacinação digital. Aquele que o senhor, quando vai atender um paciente, vai lá e acessa para saber quais são as vacinas que ele tomou. O que é lamentável, porque isso poderia, primeiro, ser mais acessível a todos os profissionais de saúde quando do atendimento dessas pessoas, seria mais, do ponto de vista financeiro, mais eficiente, porque você não precisava dar 2 vacinas para a pessoa que já tomou vacina, ou seja, era uma vacina menos a ser comprada, isso reduz o custo do próprio ambiente de vacinação, da própria campanha, é mais efetivo porque a gente sabe quem tomou, quando tomou, da sua eficácia, enfim, daqueles que tiveram algum problema de rejeição à vacina, algo extremamente lamentável, doutor. O lamento é nosso, Elias, o lamento é nosso. De fato, não dá para entender, né? Não dá para entender. Seria facilitar a vida toda, você lembrou bem, né? Qualquer profissional, ao atender a pessoa, vai lá, checa a informação e vê se a pessoa já tomou, se não tomou, se vai precisar tomar ou não. Né? Seria bom para todo mundo, para o paciente, para o sistema, para todo mundo, né? Mas, infelizmente, às vezes acontece, às vezes já são tomadas decisões, às vezes no calor das emoções e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu espero que essa decisão possa ser revista para que a gente tenha mais segurança, mais agilidade nesse atendimento e a gente possa oferecer um melhor serviço à população. Bem, doutor Fernando Maia, antes de mais nada, muito obrigado pelas informações, pela colaboração aqui prestada. Espero que as pessoas tenham a devida consciência, senão vai trancar todo mundo de novo dentro de casa, para ver que não aprendeu na primeira, não aprendeu na segunda, quem sabe nessa terceira onda agora a gente cria um pouco mais de responsabilidade e vergonha na cara mesmo, doutor. Eu espero que não seja necessário, mas que se for, o que a gente vai fazer, né? Só apelar para as consciências de que todo mundo precisa se vacinar para a gente poder sair dessa situação. Obrigado, bom trabalho para você, bom dia a todos. Muito obrigado. A nossa conversa aqui com o médico infectologista, o doutor Fernando Maia, sobre Covid-19. Nós estamos com a Ômicron, que está agora nos presenteando com 2 subvariantes. Uma variante que, inclusive, já tem casos confirmados aqui no estado de Alagoas. Pelo menos um caso confirmado. A pessoa tem 66 anos, é do sexo masculino, viajou para São Paulo, contraiu e veio para cá. Está em isolamento. Está. Mas olha, quantas pessoas foram para São Paulo? Quantas pessoas foram para Brasília? Para os outros estados onde estão contaminados. Essa contaminação, lembrar que aconteceu na China e todo mundo achava que era uma coisa que ia ficar por lá e chegou até aqui. Imagine estando aqui já. Então, já é hora da gente começar a usar a máscara, a fazer a higienização com água e sabão das mãos com frequência, a utilizar o álcool em gel ou em líquido, mas a 70%, de modo a fazer com que essas iniciativas, junto a iniciativas como aglomerações que são desnecessárias, evita. Aglomerações que você sabe que vai entrar nos péssimos ônibus coletivos aqui da cidade de Maceió, ofertados pela Prefeitura de Maceió, já sabe que tem que usar máscara. Tem que usar máscara, não tem outro caminho. Você é empresário? Poxa, tem tanto empresário aí que praticou o crime aí, né, das questões eleitorais. Tenta agora fazer diferente, tenta reunir o pessoal aí e dizer, olha, vocês precisam se vacinar. É necessário se vacinar. Se a gente não se vacinar, a gente vai fechar tudo de novo. Nós vamos fechar a loja. Nós vamos fechar a loja de departamento, a grande, a pequena. Nós vamos fechar tudo novamente. A economia vai sofrer de novo e você vai ser um dos culpados também, porque deveria ter
orientado os seus funcionários para o esquema vacinal estar completo e não misturar política com vacinação. Dessa forma, a gente, do ponto de vista do cidadão comum e do empresário, da iniciativa privada, a gente está contribuindo. É da iniciativa privada e faz parte do sistema educacional? Orienta teus professores para tomar a vacina, para que ele não leve essa contaminação para casa. Orienta aos pais para que vacinem os filhos, de modo a fazer com que eles também não contraiam ou contraiam e não façam a forma que é mais gravosa, ou simplesmente não saia disseminando a doença por aí, de modo a fazer com que a gente tenha uma condição mais tranquila. Nós estamos chegando aí para, atenção, o pessoal do comércio, mais uma vez a iniciativa privada, nós estamos chegando a duas das principais datas do varejo nesse país, que é a Black Friday e também o Natal. E de que maneira a gente quer chegar nessas condições? É preciso que a gente tome uma atitude. Não dá para esperar só pelo Estado, pelo município. Isso não é uma coisa burocrática. Há que se ter definitivamente um comportamento diferenciado. Não dá para fazer igual. Atenção, Estado, município. Aliás, hoje tem uma reunião do grupo técnico do Estado. Isso vai fazer com que a gente tenha algumas outras informações, alguns outros detalhes já a partir de amanhã.